Bom, próximo time, pedi pra falar porque é o Corinthians, né? Então... O Corinthians? O Corinthians, meu Deus do céu. Ai, meu coração. Do Balotelli? Tá chegando, Saiu hein? Notícia hoje. Tá chegando, Super Mario, vamos meu ver qual Deus. pacote que vão fazer o Balotelli vir. Que isso. Eu fiquei o dia inteiro sem olhar o celular, aí eu abri antes de começar a live aqui e parece que o boato é sólido. Sim, parece que não é mais boato. Parece que a parte do marketing, parece que a parte financeira também já deu ok. E tá ali a gente vai falar sério sobre o Balotelli vai jogar no Corinthians mesmo? Não, a gente, né? Mas o mundo. antes de entrar, acho que tem até a ver com o que eu gosto muito de falar de calibragem de expectativa e dos torcedores que estão começando a ser mais educados em relação ao futuro e não só ao presente do clube. Vocês entraram nas redes sociais para saber se a grande parte da torcida é a favor ou contra a contratação? Só para ter um cheiro de... Eu acompanhei bastante. A única coisa que eu vi foi aquele grande craque Neto detonando a diretoria por causa vai contratar o Balotelli e não tem dinheiro para pagar o Mosquito. É isso. E muitos torcedores estão com essa visão. Corinthians, o jogador da base, o Arthur Souza, deixa eu só soltar o cronômetro aqui do Corinthians que tô ligado no tempo. O Arthur Souza, ele pediu rescisão de contrato porque o Corinthians tá devendo 40 parcelas do FGTS dele. O Mosquito também por atrás do FGTS. Isso é apegado demais a dinheiro, cara. E muitos torcedores... falando, mas semana passada a gente teve a apresentação do Fred Luz, o novo CEO, e do Pedro Silveira, diretor financeiro, falando em gastar com responsabilidade. Aí vem semana seguinte, Balotelli. Então é algo que não fecha, né? Muitos ainda falam, pode ser legal, pensando em marketing. Não sei quanto a imagem do Balotelli traria de marketing, né? Que as últimas aparições dele são levemente alcoolizado, vestindo poucas roupas e largado no chão, né? Um vídeo que viralizou, mas tem vamos aguardar. De bebida aí, pode ser. Pode ser. Verão europeu. Aquele patrocinador do Vitória também pode aparecer, quem sabe, no Corinthians. Mas vamos lá, Corinthians 2023. Ele caiu na fase de grupos do Paulistão, não se classificou. E semifinal de Copa do Brasil e Sul-Americana, mas para quem acompanhou o Corinthians de perto, como foi o meu caso, sabe que foi muito ali aos trancos e barrancos, quase todas as classificações nos pênaltis, e em 13º no Brasileirão, lutando aí até as últimas rodadas. Acho que na penúltima rodada ele se livra matematicamente do rebaixamento. O Corinthians tem uma dívida de praticamente 1,9 bilhão, que teve a adição do estádio também, né, na dívida no relatório, que em 22 não teve. Só que, ao mesmo tempo, o Corinthians teve a segunda maior receita do futebol brasileiro, com 932 milhões de receita. Então é um clube que tem uma receita muito alta, com uma dívida também muito alta, se a gente fazer uma conta rápida aqui, 2-1, muito bem. Mas é um time que rende, né? Até já passando a bola para o Lucas e para o Chataki, mas acho que o caminho, como a gente aprendeu com o próprio Grafietti, com o Sica também, é trocar o perfil da dívida e ter uma gestão mais profissional, porque receita tem, né? Tamanho do time, time de massa, torcida, tem. O que falta? Eu vou abrir de maneira bem sucinta aqui, vou passar a bola pro Chata, mas o problema do Corinthians não foi 2023, né? Ou não foi só 2023. Ou 2023 não é o grande problema do Corinthians. É que ele carrega problemas de muitos anos, de uma administração que foi pouco consciente em relação aos gastos, né? E a gente começa a tomar decisões que são questionáveis. Quando a gente chega a um patamar de quase 2 bilhões de dívida, a gente começa a entender que não é tão fácil sair dessa atmosfera apenas com a geração de caixa orgânica, né? O Corinthians tem a segundo maior faturamento do Brasil, e por óbvio tem a primeira ou a segunda maior torcida do Brasil, né? Sempre rivalizando com o Flamengo. Então tem um potencial de bilheteria, sócio, venda de produto licenciado que é uma dos maiores do continente e vai continuar tendo essa recorrência para os próximos anos. Ou ele tem um corte drástico de custos, alinhado com toda a sua torcida, deixando de ser competitivo para os próximos anos, para tentar fazer o pagamento de parte dessa vida de curto prazo,
O problema é que o Corinthians continua no estado de ebulição político e continua tendo uma tomada de decisão muito voltada para o presente, né? Então, e agora com o fantasma de um possível rebaixamento, vira uma bola de neve negativa. Você precisa gastar para não cair, porque se você cair, você perde grande parte do seu direito de transmissão pro próximo ano. Ao mesmo tempo, você continua com os juros muito altos de uma dívida que tá te assombrando. Então, o Corinthians hoje ele vive um círculo que ele não sabe aonde atacar. Se ele ataca o passado, se ele ataca o presente ou se ele cuida do futuro próximo. Bom, acho que você deu a deixa perfeita, porque eu não tô aqui para falar o lado ruim do Corinthians, muito pelo contrário, porque eu quero falar um pouco de solução. Acompanho muito o Twitter, então assim, eu acho que tá na hora da gente ser um pouco mais objetivo, porque os problemas estão aí, né? Seja nas páginas policiais, nas esportivas, nas financeiras. Então assim, em primeiro lugar eu tenho que falar do produto bruto que o Corinthians tem, que se chama Fiel, certo? A Fiel nação corintiana, ela é absurda, gente. Vamos lá, de 2022 para 2023, as receitas comerciais, elas saem literalmente 144,7 para 215 milhões de reais. Negociação de atletas esse ano 2023, 182 milhões de reais. E bilheteria e sócio-torcedor, 197 milhões de reais. Eu confesso que eu acabei me chocando, porque eu não sabia. A gente fala muito em número de sócio-torcedores hoje. O Corinthians tem o programa de sócio-torcedor mais rentável do Brasil. Então, isso significa que torcedores estão indo a estádio, estão comprando produtos do time, com o time nessa situação. E aí eu pergunto, mas o que a gente vai fazer? Eu vejo muito pouca gente dizendo qual que é a solução. E a gente já teve a solução. A gente já testou essa fórmula, que foi o Flamengo em 2013. Deixar a rivalidade de lado. O Pedro Vicentini falou aqui no episódio da NBA que o grande segredo da liga é que os clubes concorrem dentro de quadra, né? As franquias, né? Fora de quadra, elas têm que pensar no fortalecimento conjunto. Então, o que o Corinthians precisa fazer? Em primeiro lugar, o Corinthians precisa ter uma redução de sua despesa. O custo com o pessoal do Corinthians é alto? Não, ele está em 50%, mas se você quer pagar a dívida que você está trazendo de anos, e se a sua dívida é de 1,8 bi, tentar trazer isso para uns 30%, não ter aí tantos atletas com altos salários, né? E a partir disso, fazer um plano sólido e um diálogo com a sua torcida. Olha, a gente não vai virar SAF, não tem problema, mas pelos próximos 5 anos... Pelos próximos 10 a gente vai fazer uma reestruturação, mas pelos próximos 5 anos eu preciso de vocês no estádio pra gente, juntos, conseguirmos pagar dívida e, ao mesmo tempo, conseguir pensar no futuro do clube. Então, gente, pra ser muito claro, se você acha que 10 anos, você torcedor corintiano, se você acha que 10 anos é muito tempo, pensa que desde o último brasileiro já passaram 7. Então, a hora é agora. O Flamengo demitiu lá, devolveu o Wagner Love pro CSKA, que era o seu maior ídolo da época, né? O Adriano já não estava mais, e rescindiu com o Dorival Júnior. A pergunta será que é isso que o Corinthians está fazendo ou o Corinthians está indo pro Balotelli? Então, a fórmula tá aí, ela só precisa ser implementada, né? Então... assim, eu vou entrar no capítulo governança, que ele é muito... E a governança, ela entra nos números, né? Ou a ausência de governança, você perde patrocinador, você perde a credibilidade com novos credores, você não consegue fazer operação estruturada, você não consegue pagar fornecedores de tecnologia, você deixa de pagar jogadores que acabam não tendo a sua maior eficiência porque não estão sendo bem remunerados, uma série de coisas. O problema do Corinthians não é a posição que ele está no campeonato só. É a posição que ele está no campeonato com o tamanho da folha salarial que ele tem, né? Se ele tivesse hoje, né, uma folha salarial que representasse a posição dele, que 15º, 16º, que justificasse essa luta pela tabela... 17º, zona do rebaixamento. que é um pouco do que o próprio Cruzeiro fez, né? A manutenção, o Cruzeiro faz a manutenção na Série A com... que eu acho que deve ser o próximo clube, que é Curitiba. O próximo. Curitiba. Ele faz a manutenção na Série A com uma folha salarial adequada, não muito cara, né? Agora com a compra do Pedrinho, né, do equity do Ronaldo, ele consegue fazer uma inserção de capital maior, porque é um outro tipo de bolsa, outro tipo de estratégia, uma série de coisas. Mas o Corinthians, ele tá na zona de rebaixamento com um custo de operação muito alto.
Então, esse é o problema ainda. De novo, né? Porque ano passado já foi isso. O Corinthians vem de temporadas com uma folha salarial longa. A gente olha o investimento do Corinthians. Ano passado gastou 49 milhões de formação de elenco. Mas o Corinthians tinha, pelo menos com a gestão do Duílio, uma estratégia de contratação que ia em jogadores com contrato no final, né? Então não tinha que pagar pelo jogador a transferência. Pagava só o salário ou fingia que pagava, né? A gente vê, você falou de não pagar jogador, o Rojas agora entrou na justiça também. Então, acho que é um modelo de negociação do Corinthians que não eleva tanto a formação de elenco, mas a folha salarial vai lá pra cima. E acho que só para encerrar com uma frase, eu acho que não basta ter dinheiro, né, no futebol. Existe uma relação óbvia entre dinheiro e performance esportiva, mas você tem que ser assertivo na hora de gastar esse dinheiro. Nem sempre o mais rico ganha. Muito bem. Eu acho que vale a pena, Mar, você mostrar... que eu tô sem o relatório aqui no meu... Que acabou a bateria aqui. Tá. Mas na página seguinte, acho que essa tabela do fluxo de caixa do Corinthians, acho que de todos os dados dos times de futebol do relatório, esse é o mais emblemático, né? Que mostra o tamanho do custo da dívida do Corinthians, que acaba não... Opa, obrigado. Você podia... Por nada, mas tem que ser rápido, que a gente tem que trocar de assunto, porque eu tô quase chorando falando do Corinthians. A gente teve aqui um resultado financeiro negativo de 225 milhões, né? E o Corinthians teve uma geração de caixa, né? O caixa das atividades de 152 milhões. Né? Ou seja, só o que o Corinthians gerou de caixa ali através das atividades ainda ficou devendo 70 milhões em relação ao resultado financeiro dele, né? A última informação, né, sobre o Corinthians que é importante. O Corinthians trocou de lado na negociação coletiva das ligas, né, dos planos coletivos de negociação. Ele sai da Libra para ingressar na LFU. Todos os outros times da LFU, ou quase todos os outros, fizeram antecipação de 20%. Então, se porventura o Corinthians fizer antecipação também, que ele seja assertivo na hora de gastar o dinheiro. E que ele use aí, eventualmente, essa negociação até, quem sabe, né, para tentar aí utilizar os direitos de TV até eventualmente como uma moeda de garantia para uma reestruturação. Vamos achar um investidor para trocar a dívida, como, por exemplo, o Bahia fez, né? É óbvio que para uma associação é muito mais difícil, né, porque você não tem um investidor, mas... que dentro do acordo lá do Corinthians também tem uma dívida bancária que ele contraiu com a XP, de 150 milhões de reais. Né? Então já talvez tentando fazer um pedaço dessa troca da dívida aí. Perfeito. Mas aí é cena para os próximos capítulos, né? Porque o Marcelo já tá muito triste. Uma próxima live que vamos falar do Corinthians. Queria ver se o Corinthians estivesse em primeiro, ganhando tudo, se a gente ia gastar tanto tempo assim. Eu ia levar a minha avó no jiu-jitsu. Com certeza eu não ia estar aqui.